Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à nossa aula número 13 da disciplina de Liderança com a Gestão 3.0. O tema dessa nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas últimas teorias e ver se a gente consegue juntar esse mosaico todo sobre as teorias de um processo motivacional numa visão mais contemporânea, mais dinâmica aí, tá? Então, nós vimos vindo lá desde o início da disciplina, entendendo que o mundo mudou, as pessoas mudaram, que precisa gerenciar de uma maneira diferenciada. E gerenciar significa entender quem são as pessoas, as suas necessidades, como agrupá-las e como desenvolvê-las. Entendendo o que faz, então, essa pessoa se mover em direção a alguma coisa. Nós vimos na aula, então, passada, que existem teorias motivacionais, o início das teorias motivacionais, elas viam a motivação muito mais como um fator externo, extrínseco à organização. E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre a questão dos fatores intrínsecos à organização, aos fatores de um processo, o que leva, o que faz as pessoas entenderem algo como motivação. Então, a gente vai trabalhar duas teorias, a teoria da equidade e a teoria da expectativa. Bom, a primeira dessas teorias aí que a gente vai estudar é a teoria da equidade. Essa teoria, ela diz que os indivíduos comparam as entradas e os resultados, o que me foi oferecido com o que vai sair, né, com o de outros funcionários e responde de uma maneira que elimine qualquer injustiça. Então, sempre que eu trabalho, eu vou trabalhar comparando com o outro. Outras pessoas que ocupam o mesmo cargo na empresa, outras pessoas que ocupam o mesmo cargo numa outra organização. Então, se eu acho que aquilo que eu faço é justo ou não, é muito comparado com o que é oferecido pelos outros. Então, é sempre comparado com a saída. Poxa, eu me dedico muito mais que o outro e não sou tão valorizado. Poxa, eu trabalho muito mais e ganho menos. Então, as nossas comparações não são com só o que eu faço. Eu acho que tá bom, não, mas tá bom. Não, mas o outro trabalha muito menos que eu, não é justo. Então, essa ideia de justiça ou injustiça, ela é sempre comparativa. Eu tento fazer ver se é equitável, é equitativo ou não com relação ao outro. Então, é sempre base uma comparação. Então, aqui, né, o RI significa a relação entre o resultado e o investimento do funcionário. Então, o resultado com relação ao meu investimento é menor do que o resultado com relação ao investimento do outro? Se sim, eu acho que eu estou sendo subrecompensado. No sentido de, eu ganho menos que o outro, isso não é justo. Não, não é válido. Não. O cara trabalha menos do que eu e ganha menos. Então, não é justo, eu me sinto injustiçado. Se o meu resultado com relação ao meu investimento é igual ao resultado do investimento do outro que ocupa o mesmo cargo, eu acho que estamos numa situação de equidade. É justo, não, sabe? Não que eu esteja feliz com o que eu ganho, não, mas é o piso, todo mundo ganha assim, o mercado é desse jeito. Então, as pessoas se contentam com aquilo que é oferecido. E a outra situação eu acho que o resultado com relação ao meu investimento é maior do que o do outro. Olha que coisa mais maluca isso. Mas, de uma maneira geral, as pessoas, elas se sentem, veem a injustiça por ser subrecompensado, né? No sentido de superrecompensado, desculpa. Né? Não, mas eu não mereço tanto assim, não. Será que eu estou precisando disso tudo? Então, parece meio contraditório, imagina isso, mas, na verdade, as pessoas, elas pensam assim, quando elas acham, eu estou ganhando muito mais que o outro, vou ficar quieta aqui no meio, até ele não descobrir, né? Quantas vezes a gente ganha certas vantagens, mas eu sei que é uma vantagem, eu sei que não é justo, mas eu fico quieta. Se eu for, né? Se eu acho que não estiver fazendo mal para o outro, né? Eu fico quieta no meu canto até alguém descobrir. Não, mas eu não sabia que eu estava ganhando mais que o outro, olha, não é justo mesmo, ainda faz assim de bonzinho, né? Mas a teoria da equidade, foi isso que parece meio óbvio, mas foi isso que foi descoberto. Então, esses autores, eles perceberam que os indivíduos, os benefícios que são oferecidos, os estímulos que são dados pela organização, é sempre uma comparação com o próprio e o interno, né? Eu acho justo o outro com relação ao outro, quanto o outro ganha, né? O outro com relação ao interno, não, mas o outro trabalha muito menos que eu, não, tá bom, tô feliz. Então, eu estar feliz com o que eu ganho é uma comparação com relação ao que os outros ganham. Entendeu? Por que dinheiro não motiva ninguém? Né? Então, se eu acho que eu ganho pouco, é porque eu sei que tem gente ganhando mais. Né? Mas agora, se eu sei que o que eu ganho é exatamente o que se paga, bom, a minha profissão é essa. Ou se eu quiser ganhar mais, eu tenho que fazer outra coisa. Mas aqui é isso. Certo? Então, por isso que dinheiro não é nem positivo e nem negativo. Dinheiro é satisfação. Eu estou satisfeito ou eu estou insatisfeito com aquilo ali. Certo?
Bom, então, com relação a partir dessa ideia da equidade, que as pessoas sempre comparam os benefícios de uma coisa com a outra, a gente percebe que quando o pagamento foi feito por tempo, você paga o seu funcionário pelo tempo trabalhado, 40 horas, 20 horas, 30 horas. Os funcionários super remunerados, né, vão produzir mais que os funcionários pagos com equidade. Então, quando a pessoa trabalha por tempo de trabalho, quanto mais você pagar, mais elas vão produzir. Tá? Outro ponto, quando o pagamento for feito por volume de produção, né, eu ganho proporcional àquilo que eu produzo. Né? Aqueles funcionários super remunerados vão produzir menos. Nossa, não, eu ganho muito, mas né, eu trabalho pelo volume, vão produzir menos do que os funcionários pagos com equidade, mas farão unidades de melhor qualidade. Né? Então, ou seja, quando as pessoas elas ganham pelo volume da produção, pela quantidade, pagar demais, ela não é sinônimo da maior produtividade. Pode sim representar a melhor qualidade, mas não a maioria da produtividade, que provavelmente é o que você espera quando você paga por produção, por volume, tá? Então, quando a pessoa, na verdade, remunerar alguém pela produção é algo muito complicado, né? Porque aí a pessoa ela vai querer trabalhar muito rápido para acabar logo, nem sempre isso vai ser qualidade nesse trabalho ali. E quando o pagamento for feito por volume de produção, certo? O funcionário subremunerado produzirão um grande número de unidades de baixa qualidade, né? Porque como eu ganho pela quantidade de vezes que eu aperto o botão, eu vou apertar aquele botão muitas vezes, mas não necessariamente da melhor forma. Então, se eu ganho por apertar botão e eu ganho bem cada vez que eu aperto o botão, eu vou apertar aquele botão da melhor maneira possível. Agora, se eu ganho para apertar botão e eu ganho pouco para apertar botão, eu vou apertar aquele botão de qualquer jeito para produzir, para apertar aquele botão muito mesmo e porque eu quero ganhar quantidade, já que eu ganho pouco pelo volume de produção. Certo? Então, a remuneração pelo tempo ou pela quantidade tem que ser pensado o que você espera e quanto você vai remunerar. Então, ou seja, quando as pessoas ganham pelo tempo, o melhor é você pagar bem as pessoas. Né? Ela trabalha 40 horas e ganha pouquinho. Então, ela vai ficar esperando o mesmo tempo passar ali, porque eu ganho pouco e não trabalho isso tudo, né? Eu não vou produzir nada. Agora, quando a pessoa trabalha por produção, se você pagar ela demais, ela vai produzir menos, mas vai produzir melhor. Então, o que você quer? Você quer que ela produza mão de obra, produto de qualidade ou em quantidade? Se for em quantidade, você vai chamar mão de obra mais barata. Se for em qualidade, você vai chamar mão de obra mais qualificada, que você vai remunerar de uma melhor maneira, certo? Bom, então, outra teoria que a gente também trabalha nesse momento aí é a teoria da equidade, que foi criada lá pelo Victor Vron. Então, basicamente, a teoria da expectativa, ele diz assim, a força da tendência, ou seja, a possibilidade de agir de determinada maneira depende da força da expectativa do que aquela ação trará um resultado e da atração que esse resultado traz pelo indivíduo. Nossa, vamos tentar descomplicar um pouco esse negócio aí. Então, primeira coisa, a força, ou seja, a minha possibilidade de querer fazer aquilo, ela é um resultado do quê? Da atração, eu me interesso ou não me interesso pelo benefício? E qual que é a chance de eu conseguir alcançar aquele determinado objetivo, aquele determinado benefício? Né? Então, se uma empresa ela coloca lá a meta inalcançável, né? Eu vou me desdobrar para alcançar aquela meta para quê? Não sei que nunca eu vou conseguir fazer aquilo, então deixa quieto, nem vou me preocupar. Agora, quando a empresa coloca uma meta que é possível e aquela meta eu acho que ela me atrai, ou seja, ela é interessante, aí eu me dedico cada vez mais. Então, ou seja, o esforço do indivíduo, ele vai ter um impacto no desempenho desse indivíduo. Ou seja, quanto mais esforçado eu for, maior ou menor vai ser o meu desempenho. Então, se eu tenho um grande esforço, provavelmente meu desempenho vai ser maior. Se eu tenho um pouco esforço, provavelmente meu desempenho vai ser inferior. Isso também vai ter um impacto no sentido da relação entre o desempenho com a recompensa. Quanto que eu vou ter que me desempenhar para alcançar aquela recompensa? Eu vou ter que virar à noite ou ter que fazer só mais alguma coisa do que além do que eu faço? Se eu tiver que fazer um grande esforço e a recompensa ela não for proporcional ao meu esforço,
aí eu não vou me dedicar muito. Agora, se eu tiver que fazer um esforço, mesmo que ele seja grande, mas a recompensa for grande também, eu sentir que vale a pena, aí eu vou me dedicar. Então, a expectativa da motivação, da possibilidade da motivação, ela é uma relação entre, é uma conexão lógica entre o que eu vou ganhar com isso e o quanto que eu vou ter que fazer para realizar isso. Então, se o que eu acho que eu estou fazendo, então pergunta que as pessoas fazem, se eu der o meu máximo, se eu der o máximo do meu esforço, isso será recompensado? Sim? Se sim, eu vou me desempenhar mais. Se eu der o meu máximo, eu vou ser recompensado? Não. Então tá bom. Não vou fazer mais do que a minha obrigação. Segundo ponto, se eu obtiver uma resposta, uma boa avaliação de desempenho, isso resultará em alguma recompensa organizacional? Bom, me dediquei, tive uma boa avaliação, isso aí aumentou em alguma coisa? Né? Eu cresci, eu tive um bônus, Se sim, eu vou me dedicar ainda mais nas próximas vezes. Se não, provavelmente eu não vou me dedicar. E a terceira pergunta é, se eu receber alguma recompensa, ela será atraente para mim? Então, a empresa, eu me dediquei muito, na minha avaliação eu tive um bom resultado, tive um bom desempenho, aí eu ganhei um prêmio. O prêmio foi uma cartinha do funcionário do mês, uma plaquinha lá na porta da recepção. Plaquinha, que situação McDonald's, né, digamos assim, a prática do funcionário do mês, loja de departamento. Então, isso para mim é interessante? Não, então no ano que vem vai esperar minha recompensa. Então, o que a pessoa queria? Ela queria dinheiro? Então você dá um bônus para ela. A pessoa queria crescimento, progressão, crescimento na organização? Deu crescimento na organização. A pessoa ela queria, enfim, lembra que a gente trabalhou sobre a teoria das necessidades individuais? Por mais que a gente saiba que aquela lógica de Maslow, né, do nível de hierarquia das necessidades, ele é algo que não é exatamente daquele modelo dele, mas a gente sabe que o indivíduo tem necessidades diferentes e cada um precisa de uma coisa diferenciada. Então, eu vou ter que oferecer a recompensa que seja atrativa e que para aquele indivíduo vale a pena. Se eu oferecer a recompensa que não é interessante para o indivíduo, ele não vai se dedicar da maneira como eu espero. Então, ele não vai ter o desempenho positivo que eu espero ali que ele alcance. Ok? Bom, então, a dimensão do desempenho entre motivação. Perceba que a gente tem 3 elementos aqui. Ó. A motivação está diretamente relacionada ao meu desempenho, à minha capacidade, ligada à minha oportunidade. Então, são coisas que estão conectadas. Aquilo que eu posso, aquilo que eu sei fazer, né? Bom, eu sei muito bem fazer isso. Aí eu vou me desempenhar bem, porque eu estou motivado para fazer aquilo, e aquilo para mim vai ser visto de uma maneira positiva. Então, o que a gente vê é o sucesso ou o fracasso de um trabalho é facilitado ou obstruído, ou seja, ele vai acontecer ou não, pela existência ou ausência de recursos de apoio. Então, eu estou sendo apoiada pelo meu líder, eu estou sendo estimulada, eu estou tendo o poder necessário, eu estou conseguindo me desenvolver. O que o seu funcionário quer, ele não quer mentiras, ele não quer dinheiro, ele não quer prêmios, ele quer ter participação, ele quer ter autonomia, ele quer ter poder, também quer ter dinheiro, ele também quer ter poder, mas ele quer um todo, e você tem que entender e conseguir manipular não, você tem que conseguir articular, conseguir articular todos esses apoios e recursos necessários para que o indivíduo, então, perceba aquilo como importante para ele, e aí ele tem essa força positiva que leve à motivação. Ok? Bom, então se a gente juntasse, não sei se está dando para vocês verem aí, mas depois no slide vocês aproximam. Se a gente juntasse tudo isso num único modelo, né, e aí que é o papel do gestor, qual dessas teorias que a gente estudou que é mais interessante para tentar motivar e entender os meus indivíduos? Cada uma apresenta um elemento interessante, mas a primeira coisa que a gente vê, existe uma certa oportunidade. Né? Então, a minha oportunidade de trabalho, por exemplo. Então, eu vou ter um esforço individual, consegui aquele emprego, ótimo, agora eu vou trabalhar. Esse esforço, eu vou trabalhar por isso. Esse meu trabalho, eu vou ter um desempenho positivo nesse meu trabalho se eu julgar que eu tenho capacidade e se existe um sistema de avaliação de desempenho que é avaliativo. Então, é sempre importante você dar feedback, você dar retorno para o seu funcionário e você oferecer coisas para ele que ele tem condições de executar. Então, se você dá um desafio para o seu funcionário, um desafio muito grande, mas ele não tem competência, ele não tem capacidade, habilidade para aquilo, ele vai se sentir frustrado, na verdade,
por não conseguir desempenhar aquela tarefa ali. Então, eu ofereço um estímulo, eu tenho a oportunidade no trabalho de desempenhar uma tarefa. Eu vou me dedicar mais se eu julgar que eu tenho capacidade, se eu tiver um apoio, uma avaliação proporcional. E esse meu desempenho, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ser estimulado, eu vou ter um certo reforço, que vai fazer eu valer a pena. E esses critérios de avaliação também existem, né? Então, tem vezes que eu faço alguma coisa e todo mundo tem participação nos lucros, independente do desempenho individual de cada um. Então, se a minha recompensa é proporcional ao meu desempenho e esse esforço eu julgar como sendo algo que valeu a pena, aí eu vou alcançar as minhas metas pessoais. Ou seja, e essas recompensas, lembra lá da teoria da equidade, elas têm que ser proporcional à recompensa do outro. Eu me dediquei muito, ganhei um bom resultado. Ótimo, estou feliz, mas, poxa, o cara não fez nada, ele ganhou igual eu. Bom, aí não é justo. Né? Então, eu podia até achar que estava sendo justo, que aquilo estava me motivando, que eu estava motivado, né? Que eu estava positivo com aquilo. Mas quando eu vejo que o outro que não fez nada ganhou igual eu já, sabe aquele negócio que desaba? A pessoa, poxa, não é justo um negócio desse. Né? Outra coisa, percebam que entre o esforço individual até eu alcançar minha meta, tem que haver todo um planejamento. Então, e quem que faz esse planejamento? Parte é o planejamento estratégico pessoal, o indivíduo tem que planejar a sua carreira, mas também parte é o gestor. O gestor tem que auxiliar, tem que oferecer um treinamento, um coaching, uma mentoria, aquilo que o funcionário precisar, esse apoio. Então, lembra que eu falei que um líder numa equipe, ele tem que estar ali sempre que for possível, mas ele tem que estar o mais distante possível, porque ele tem que dar autonomia, auto-organização para os seus funcionários. Então, eu tenho que pedir ao meu funcionário para ele se desenvolver. Mas quando ele se desenvolve, eu tenho que estar ali. Se está funcionando, eu estou ali junto. Se não funciona, também tem que estar ali junto. Né? E a última coisa é o nível de alcance. Se eu acho que, qual é a possibilidade desse indivíduo alcançar essa meta que foi colocada? Lembra aquilo que eu falei? O bônus inalcançável. Né? Então, eu nunca vou conseguir alcançar aquela meta. Então, o indivíduo também nunca vai se dedicar para alcançar aquilo ali. Ok? Bom, então, basicamente sobre motivação, percebam que são muitas coisas. Que a motivação, ela vem do indivíduo, que ela pode ter estímulos da organização. Esses estímulos têm que ser bem pensados para não virarem armadilhas dentro da organização. Né? Que o indivíduo ele compara com o outro, ele se dedica mais se ele for avaliado, se ele tiver recompensa coerente e adequada para as necessidades dele, que ele tem níveis de necessidades diferentes. Então, perceba que não existe um manual. Eu não coloquei nenhum guia de autoajuda, né? Vocês podem encontrar isso, e eu imagino que vocês já tenham lido vários livros, lido vários artigos a respeito disso. Na verdade, o que a gente entende é que a motivação era uma questão do indivíduo, tá? É uma questão, é uma força individual. E aí, o que você tem que fazer é, primeiro, identificar o que a pessoa precisa, qual que é o estado de equilíbrio dela, e aí tentar, como um apoio, como uma mentoria, como um coach mesmo, tentar sustentar, empoderar, ajudar o indivíduo a conseguir alcançar a sua motivação. Você não vai motivar ninguém. Né? Você vai ajudar o seu funcionário a se motivar, assim como você também não vai ser motivado por ninguém. Você vai ter o apoio necessário para alcançar esse seu estado de equilíbrio. Ok? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Né? E essa, de maneira geral, digamos assim, é a nossa última aula dos conteúdos que a gente abordou no curso. Na próxima aula, nós vamos fazer meio que uma revisão. Não sei se poderia dizer, mas é a ideia de juntar tudo num único conteúdo, tentar amarrar uma coisa com a outra e ver como é que isso se integra na prática, no exercício profissional de vocês. Ok? Até breve.